Mateus 5, verso 5. Em novembro de 2019, parece um século, né? Nós começamos uma fascinante jornada no Evangelho segundo escreveu Mateus. E ali nós pudemos contemplar a sua origem, tanto na genealogia como no seu nascimento, mais ou menos na época do Natal. Depois nós tivemos o privilégio de ver o início do seu ministério, o anúncio de que o reino de Deus havia chegado. E por fim, numa ascensão, nós começamos a subir o grande monte, o Sermão do Monte, e nós começamos a ouvir as bem-aventuranças. Covid-19 chegou, o mundo parou, a série de exposições também, mas nós voltamos hoje. Que alegria abrir nesse Evangelho. Vamos fazer assim, vamos ler a partir do verso 1, para pegar todo o contexto, até a bem-aventurança de hoje, que está no verso 5. Acompanhe com fé, com muita alegria e gratidão a Deus, essa leitura. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Essa é a nossa bem-aventurança de hoje. Você sabe o que é legítima defesa? E aqui eu nem preciso voltar aos meus tempos de advogado. É do conhecimento comum que significa legítima defesa. É o direito natural que nós temos de reagir para afastar alguma agressão, alguma ameaça ao nosso patrimônio, a nossa integridade física, a nossa honra, essa defesa que todos têm. Alguns vão dizer que esse direito é tão natural que ele está antes de qualquer ordenamento jurídico. Eu não discordo que é algo natural, mas eu quero que você pense o seguinte: essa reação defensiva, que é comum e natural aos homens, será que ela deveria ser tão comum e natural àqueles que têm um princípio sobrenatural operando no seu coração? Em outras palavras, será que a postura reativa deve marcar aquele que foi alcançado pelo Evangelho de Deus, aquele que faz parte de um novo reino, que é cidadão do reino dos céus? Essa é uma questão importante. Deixa eu piorar um pouco, porque na nossa sociedade nós não somos incentivados somente a esse instinto de defesa, nós somos chamados ao ataque. Para atingir os objetivos que nós temos, nós devemos avançar sobre os outros, se preciso for. É nesse contexto, é nesse cenário, é nessa cultura que nós precisamos pensar. É assim que deve agir o cristão? Quais são os valores que a Escritura me ensina a esse respeito? Ainda que todos façam, ainda que todos ajam, ainda que todos reajam, e eu, que conheço o Senhor Jesus Cristo, como deve ser a minha postura? No meio deste ringue de vaidades, sobrará espaço para os humildes de espírito? No meio desta louca ambição pelos louros da vitória, quem vai chorar pelos seus fracassos e pelos seus pecados? Quem vai ser manso? Nós não temos legítima defesa no que diz respeito à nossa ignorância, porque a Bíblia trata sobre o assunto e Cristo nos ensina a respeito disso. Esse é o contexto da nossa passagem. O grande mestre, o Senhor Jesus Cristo, ele sobe ao monte e de lá faz o seu púlpito e vai anunciar esse sermão tão conhecido, tão maravilhoso e tão poderoso. E ele começa com as bem-aventuranças, que são justamente as descrições de quem é o servo, de quem é o cidadão desse reino,
Quem é o abençoado? Quem é o homem feliz? Como já faz alguns meses, eu vou recapitular brevemente o que já foi dito, até porque é uma progressão e um movimento. Ele começa dizendo que bem-aventurado é aquele que é pobre de espírito, aquele que é falido espiritualmente, que ele reconhece que não tem nada, profunda humildade. Mas depois disso ele segue e diz que bem-aventurado é aquele que não só reconhece a sua falência, mas chora. Ou seja, veja como vai progredindo a ação. Primeiro eu reconheço minha falência, depois eu choro pelos meus pecados. A mansidão vem logo após isso, e é uma extensão desse processo. Aquilo que começou no coração, que transbordou nos meus olhos através de lágrimas, agora alcança o meu próximo. É aqui que a mansidão chega. Não basta reconhecer que sou falido, não basta chorar. Como é que eu lido quando o mundo ou as pessoas ao meu redor me dizem isso? Eu vou defender-me? Será legítima essa defesa? Nós veremos nessa noite, irmãos, como nós devemos nos posicionar como cidadãos do reino nessas circunstâncias. E eu vou resumir o sermão em uma proposição. Quem está anotando, pegue agora. É uma frase que a gente vai esmiuçar o sermão todo. O cristão não luta mais por seu nome, porque receberá tudo pela graça de Deus, e somente por este reino é que deve lutar. Mais uma vez, o cristão não luta mais por seu nome, porque receberá tudo pela graça de Deus, e é somente por este reino que deve lutar. Vamos começar então do princípio desse pensamento. O cristão não luta mais por seu nome. O que é que te faz levantar? O que é que dá o impulso para que você saia de casa, especialmente em dias como o de hoje? O que é que alguém não pode mexer que logo você reage? Nem sempre é o patrimônio, nem sempre são os bens, nem sempre são a renda. Há um tipo de defesa que une ricos e pobres, imperadores e mendigos. Dignidade, nome, reputação. Mexa com tudo, mas não mexa com a minha honra. Mas e o cristão? Como ele deve viver? Como ele deve se portar e reagir quando o seu nome, a sua honra e a sua reputação estão nos alvos, estão no caminho? Primeira coisa que nós precisamos aqui nesse texto, irmãos, é considerar exatamente o que o Senhor Jesus está nos ensinando. Bem-aventurado os mansos. E nós precisamos de luz sobre esse texto e sobre esse termo. Porque manso é uma palavra que tem uma conotação extremamente negativa. Nós ligamos a mansidão à passividade, falta de pulso, falta de coragem, talvez até inutilidade. E especialmente no Nordeste, que a gente gosta de bravura, o manso, ele tem até má fama conjugal. Talvez você saiba a referência que eu estou fazendo. Aí vem Jesus e fala de mansidão, a gente olha assim: ah, Jesus, aqui, Campina Grande, interior da Paraíba, mansidão. O que é mansidão? É claro que é natural que a palavra de Deus nos dê esses choques, mas nem por isso quer dizer que o conceito que a gente tem está certo. No grego, esse adjetivo, praus, significa gentil, humilde e cortês. Poderíamos pensar aqui numa pessoa muito educada, numa pessoa muito cordial, mas isso passa muito superficial sobre a bem-aventurança, porque não é uma qualidade natural. Eu gosto mais de um outro uso dessa palavra no grego. Talvez você se choque um pouco, mas o adjetivo praus também era separado para designar aquela relação de um adestrador e do animal selvagem. Aquele cavalo que ninguém conseguia montar, que era forte, mas era inútil, porque ele era muito bravo, muito selvagem. Quem chegava perto levava um coice. O adestrador vai lá e o torna manso. Não é que ele deixou de ser forte,
mas a sua selvageria, ela foi contida, e agora ele tem utilidade. A partir disso, eu gosto muito do conceito de Sinclair Ferguson sobre mansidão. Ele diz assim: a palavra mansidão, notoriamente, é de difícil definição, mas certamente não é fraqueza de caráter. Ao contrário, olha que interessante, é uma força humilde. Faz parte da experiência daquele homem que aprendeu a submeter-se às dificuldades, sabendo que Deus está no controle de tudo e que todas as coisas cooperam para o seu bem. É aquele homem que compareceu ao tribunal de Deus e abdicou do seu suposto direito. Ele aprendeu, em gratidão e graça, a submeter-se ao Senhor e a ser gentil com pecadores, mesmo quando ofendido. Ser manso é ter uma visão correta de quem nós somos. E isso se espelha no meu relacionamento com o próximo. É relacional. Enquanto o humilde de espírito envolve convicção, o chorar pelos pecados envolve a emoção, a mansidão é o aspecto relacional. Há um progresso aqui, mas tudo está conectado à humildade. Inclusive, a mansidão é o teste da humildade. Porque uma coisa é eu dizer que eu sou miserável pecador, outra coisa é ouvir alguém dizendo: ei, miserável, e reagir com mansidão. Essa semana eu achei muito inusitado o comentário de John Stott, falecido John Stott. Não sei se a imagem que você tem na sua cabeça é de um velhinho, bem dócil, bem gentil, bem manso. E ele dava o exemplo seguinte, que uma coisa é ele se ajoelhar na hora do culto e pedir perdão a Deus, confessar que é pecador. Mas quando ele era pastor e se levantava e alguém vinha acusar ele dizendo que ele tinha pecado, a vontade que ele tinha era voar no pescoço do irmão abençoado. Mas a mansidão é justamente isso. É o teste da humildade. Eu não só sou humilde de joelhos, eu não sou humilde quando choro, eu sou humilde quando eu lido com as pessoas, sou ofendido, talvez seja até acusado, mas eu consigo lidar com aquilo. Alguém já disse que o espírito manso é como carvão umedecido, ele não pega fogo fácil. E quem foi que umedeceu esse coração, que um dia já foi tão bravio e indomável? É porque o dia, a gente viu aquilo aqui que o texto diz que é manso, sendo vilipendiado, sendo injustiçado. Para ele foi muito mais difícil ser manso do que para nós, porque quando os homens nos acusam, mesmo que estejam errados, uma coisa eles estão certos: a gente é pecador mesmo, a gente não presta. Mas Cristo, o que é que Cristo fez para ser desprezado e caluniado pelos homens? Nada. Mas mesmo assim, na sua mansidão, ele foi como ovelha muda até a cruz do Calvário, e aquilo quebrou o nosso coração. Agora a gente olha para ele e a fera que havia dentro de nós é acalmada pelo som que vem do Calvário. E não se engane, irmãos, ele está fazendo isso com todos nós, se nós pertencemos a ele. Pense, por exemplo, no Antigo Testamento. Um dos homens mais mansos do Antigo Testamento. Há inclusive um verso que fala isso, Números 12, de 1 a 3, diz que Moisés era varão muito manso, mais do que todos os homens da terra. Quem disse foi a Bíblia. Então esse rapaz realmente aguentava, viu? Agora você lembra o início da história de Moisés? Aos 40 anos, como príncipe do Egito, ele descobriu que era um hebreu. Sabe qual é a primeira coisa que Moisés fez? Ele matou um egípcio, porque ele quis ser o defensor do seu povo, mas ele achava que faria aquilo na sua força. Ele repeliu aquela ofensa na força. Resultado, os próprios judeus olharam para ele e disseram: não, os hebreus, nós não temos nada contigo. Moisés passou 40 anos no deserto, esquecido, pastor de ovelhas, imerso na poeira e no sol causticante, para depois Deus pegar ele e dizer: agora você está pronto, agora você é manso e você vai liderar o meu povo. É somente quando a gente deixa de lutar por nós mesmos
que nós alcançamos essa mansidão que nos torna aptos para o serviço de Deus, para fazer grandes coisas para Deus. Porque as batidas do coração inflamado pela vaidade, que bombeava ciúme e ressentimento em todas as direções, de repente não esboça mais essas reações. Há quem chegue e verifique se há batimentos ali. Há quem chegue e confira a respiração. Perceberão que ainda há alguns espasmos do velho homem, mas ele está morto. E cada vez mais ele está sendo apagado. A nova vida em Cristo traz consigo essa morte necessária, a morte para nós mesmos, a negação do egocentrismo, a disposição de entregar-se a Deus e ao próximo. É uma guerra na nossa alma, nós sabemos disso. Mas a boa nova é que o Evangelho, pouco a pouco, sabota esse inimigo que habita em nós, e um dia ele será totalmente apagado, e um dia Cristo será plenamente forjado em nós, seremos mansos como Ele é. Isso é boa nova. Criança, sabe quando a gente fala assim, que não se deve cutucar onça com vara curta? Você já tentou fazer isso? Não faça. A ideia ali é que, se você mexer com alguém que é muito brabo, essa pessoa vai lhe pegar. O cristão não pode ser essa onça mais. Essa onça morreu com Cristo. Agora ele é um cordeiro. Essa mansidão, irmãos, deve se refletir nos nossos relacionamentos. E por favor, não se esconda no seu temperamento. Eu sei que para alguns é mais difícil do que para outros, mas nós devemos mortificar a reação bruta. Nós devemos mortificar essa reação explosiva. Ou então aqueles que são sensíveis, amuados, não explodem, mas implodem. A gente tem que aprender a lidar com os pecados, porque nós somos pecadores. É como alguém disse, quando eu digo eu sou o pior dos pecadores, eu estou pronto para ser manso com os demais. Quanto mais eu me humilho na presença de Deus, mais eu vou ter paciência com os outros, mais eu vou poder reagir a críticas, até se forem injustas. Aqui eu me lembro de uma frase muito forte e marcante de Spurgeon, que ele dizia o seguinte: se alguém pensa mal de você, não fique bravo com ele. Você é pior do que ele pensa. A mansidão desarma as bombas do nosso coração, nos tira desse modo de autodefesa. É um termômetro para a nossa humildade, para o nosso quebrantamento. E talvez você que está nos ouvindo agora ache que isso é irreal. E talvez você pense, como é que eu não vou me defender? Quem fará por mim? Eu vou morrer para o meu nome? Como assim? Se eu não zelo pelo meu nome, quem vai fazer isso? Vamos avançar. A resposta está adiante. O cristão, ele não luta mais por seu nome, mas aí vem uma boa nova. Em segundo lugar, porque ele não faz isso? Porque ele receberá tudo pela graça de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nós corremos, nós lutamos, nós nos enfurecemos, nós reagimos, porque nós queremos conquistar, porque nós tememos que se a gente não reagir, vão ser nos tirados bens preciosos, vão ser arranhadas coisas que são valiosas para nós. Se a gente não proceder assim, a gente vai perder. Se a gente não reagir e não nos defender, quem o fará? Deus o fará. É normal, irmãos, que o mundo pense que o manso, ele fica para trás. Mas o que é fantástico aqui nessas bem-aventuranças é que elas são contraculturais não somente no que elas valorizam, humildade, choro, mansidão, mas nas promessas. As promessas daqui são segredos que o mundo não entende, por isso ele é inquieto. Olha o que o texto promete aos mansos: eles não irão submergir na selva de pedra, eles não serão subjugados, eles não serão aniquilados pelos mais fortes e que fazem mais barulho.
Não! Eles herdarão a terra. Talvez você pense, que promessa interessante, estou precisando de uma terrinha para construir uma casa. Vou ficar bem na minha. Vai que essa é a palavra de Deus para mim. Se eu ficar bem na minha, Ele vai me abençoar com a terrinha. Nós precisamos entender aqui o significado teológico dessa promessa. E é abrangente. Há uma ligação direta com o texto que lemos aqui no início da liturgia. Salmo 37, ele vai repetir várias vezes esse conceito. E veja o versículo 11, como se parece com o que foi dito aqui. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão de pleno bem-estar. Você já percebeu na Bíblia como é recorrente esse anseio e essa promessa por terra? Por um lado, a gente pode entender isso porque em culturas agrícolas a terra é a maior necessidade. Sem terra não tem comida. Mas também a terra é o maior bem, o maior patrimônio. Mas especialmente no contexto do povo de Israel, a terra está vinculada a promessas maravilhosas. E aqui nem volte somente a Abraão, capítulo 12, quando é prometido a terra. O Éden já amarra esse conceito de terra com o lugar onde Deus se relaciona com o seu povo e abençoa o seu povo. Isso é amplificado em Abraão, isso é repetido em todo o Antigo Testamento. E quando chega ali nos profetas, é expandido de forma absurda. É um mundo, é um novo céu, uma nova terra que será nos dada. Lembre dos termos aqui da promessa. Receberemos a terra, os humildes, e pleno bem-estar. A promessa então, irmãos, é que tudo aquilo que os homens tentam conquistar pela força, que eles tentam impor as suas vontades, ganhar no grito, o crente que não entra nessa dança, que não entra nesse jogo, ele vai receber com o seu Deus, em comunhão com Ele, para a glória dEle. Ele vai herdar a terra, Ele vai herdar o mundo, Ele vai receber as plenitudes de tudo que Deus preparou para Ele. Mais uma vez Spurgeon, ele diz assim: Deus reservou o melhor desse mundo para aqueles que pensam menos desse mundo e menos em si mesmos. Essas são aquelas promessas que a gente tem que guardar no coração. Mas cuidado, se você guardar ela no coração, eu não lhe garanto que seu coração vai ser o mesmo. Ela transforma o coração. Porque nós olhamos aí para fora e vemos tiranos, imperadores, homens que tentam conquistar o mundo pela força, e de repente a gente vê um Cristo carregando a sua cruz, sofrendo insultos, e a gente descobre que este homem que se esvaziou de si mesmo, é ele que no final vai ter um nome sobre todo nome. E nós seguimos após os seus passos, nós seguimos a sua cruz, a sua renúncia, nós abrimos mão da competição, porque nós aprendemos com o crucificado, que mesmo não tendo nada, nós possuímos tudo. 2 Coríntios 6,10, não, irmão, não é teologia da prosperidade. Talvez você morra com muito pouco, mas olha o que o apóstolo está dizendo: mesmo que você não tenha nada, você tem tudo, porque você tem Deus, você tem a promessa, que no fim você reinará com Ele. A autorrenúncia é o caminho para dominar o mundo. Viva com essa promessa e seja transformado por ela. A mansidão flui dessa convicção. Sobre esse sentimento de estar livre por causa da promessa, eu me lembro de um poema de Fernando Pessoa. Na verdade, ele usa o seu pseudônimo, Álvaro de Campos. O poema tem por título Na Véspera. Considere só o título. Na véspera já dá uma ansiedade. É a mala pronta, são os planos, é o roteiro na cabeça. Ô irmão, não quero te fazer sofrer não, em tempos de pandemia, falar de viagem, né? Mas na véspera, ela surpreende a nossa expectativa. Porque nessa poesia o autor diz o seguinte: que ele está na véspera para não viajar nunca mais.
É como se ele dissesse: eu cheguei onde eu queria, eu não tenho mais porquê nem para onde ir. Por causa disso, ele diz coisas muito interessantes. Ele diz assim: grande sossego de não haver sequer de ter sossego. Quão sossegada é a alma que não precisa mais procurar sossego. Ele diz assim: grande alegria de não ter precisão de ser alegre. Eu não estou mais correndo para ser alegre, eu já sou alegre. E no fim ele vai dizer que isso é como se fosse uma oportunidade virada para o avesso. Eu não preciso ficar ansioso para conquistar, eu já alcancei. Nós somos como viajantes nesse mundo. E a gente fica trocando a mala, desfazendo a mala, a gente tem 1000 tentativas, a gente tenta o tempo todo conquistar o mundo. Quando você se pega com uma promessa dessa, desfaça as malas. Você já chegou onde deveria chegar, você já encontrou o seu tesouro. Agarre com a sua promessa, agarre com Cristo e seja manso. O cristão não luta mais por seu nome, porque ele receberá todas as coisas pela graça de Deus. Nós carregamos em nossas costas o fardo de atender demandas irreais, irresponsáveis, inconsequentes do nosso coração inflado. Com os braços curtos que temos, a gente quer abraçar o mundo. Com as mãos fracas, nós queremos erguer a nossa mão e a nossa voz e dominar o mundo. Esse impossível não somente nos cansa, nos deixa desesperados e nos deixa ásperos com os demais. Mas chegou um dia que o Rei de todas as coisas nos mandou assentar-se aos seus pés, e ali nos deu graça, nos deu descanso, e prometeu que nele nós teremos muito mais do que nós pedimos e do que nós pensamos. A armadura caiu, a espada se desfez, a mala evaporou, o Evangelho nos libertou. Agora eu posso amar, agora eu posso celebrar as vitórias dos outros, agora eu posso cooperar, eu estou livre. Pense o seguinte, Juju e Yasmin, vocês estão numa corrida, mas de repente você descobre que o troféu já é seu. Você não precisa correr para chegar, você já tem o troféu, você vai correr só pelo prazer de correr. Um amigo cai do seu lado, você não precisa mais ignorá-lo e sair correndo e até comemorar porque ele caiu. Você pode voltar, pode levantar, você já tem o troféu. Você percebe que isso é mansidão, não só de forma passiva, mas de forma ativa. Eu já tenho, eu não preciso ter medo de ser bom e de ser gentil. Eu posso abençoar os outros, eu posso socorrer. Eu me lembro até hoje, irmãos, de infelizmente um pastor Speckle. Ele era pastor e professor de direito. E há muitos anos, num comentário informal, ele disse assim: dou a minha aula, mas não ensino tudo, porque aquele ali depois vai ser meu concorrente. O mundo pensa assim. O cristão não tem que pensar mais nisso. É Deus quem dá tudo a ele. Ele pode abençoar, ele pode ensinar, ele pode investir. Talvez te chamem de tolo, talvez te chamem de besta, e você vai dizer: isso é mansidão. Eu não estou nessa competição, eu já tenho tudo o que preciso em Deus. Eu posso não só ser ofendido, eu posso perder pelos outros. Meu coração não está nesse mundo, meu coração está em Cristo. E no fim eu sei que não são os ardilosos, não são os egoístas, não são os fortes, não são os que gritam e que ameaçam, que vão conquistar tudo. São os mansos, porque no fim é Cristo que vai reinar sobre o mundo. E o povo manso que o segue vai celebrar com ele por toda a eternidade, vai banquetear com ele. O cristão, ele não luta mais por seu nome, porque ele receberá tudo pela graça de Deus. Mas, por este reino, ele tem que lutar.
Vamos ler mais uma vez o verso 5, e eu me lembrei que eu não coloquei vocês para ler. Vamos ler todos juntos, essa última vez, Mateus 5, verso 5, a bem-aventurança, a última vez. Bem-aventurados. Mais uma vez eu quero chamar a sua atenção para os medos que a mansidão pode produzir no nosso coração. Há quem ache que o cristão é aquele ser apático e omisso que nunca levanta a voz. É aquele homem ou mulher estoico que parece que não tem mais interesses e paixões, nada o inflama, nada o faz reagir. Ele é um saco de pancadas no meio de lobos vorazes. É um barco à deriva e parece que o capitão está dormindo. Essa não é a descrição correta do cristão. Essa não é a descrição correta do manso. Ele luta, ele briga. Sim, ele briga. O cristão não é inativo, o cristão não é passivo. Mansidão não é a preguiça negligente. Mansidão é a ambição disciplinada, controlada e apontada para os alvos certos. Mansidão é substituir a agressão desordenada pela obediência centrada na palavra de Deus. O manso, se por um lado ele não defende mais os seus interesses e o seu nome, como fazia antes, no que diz respeito ao seu próximo e ao reino de Deus, ele é um leão. Mansidão não pode ser um refúgio para que você seja covarde. Mansidão não é evitar conflitos porque não quer ser desagradável, está errado. Mansidão é escolher os conflitos que agradam ao Senhor. Não vou ficar lutando o tempo todo por interesses mesquinhos meus, mas quando são batalhas pela glória de Deus, pelo seu reino e pelo bem das outras pessoas, eu devo desembaiar a espada e devo lutar. Não luto mais por mim, mas eu não sou um cavalheiro aposentado. Veja os exemplos bíblicos. Abraão, olha a mansidão de Abraão que se revela lá no Gênesis, quando ele está com seu sobrinho Ló, e eles precisam se apartar, e Abraão dá o direito a Ló de escolher o terreno, a direção que ele vai. Aquilo era uma prerrogativa dele como mais velho, mas ele não brigou pelos seus direitos, ele cedeu ao seu sobrinho e disse: escolha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Ló inclusive escolheu o lugar mais próspero, Abraão foi para o lugar menos próspero, sem problemas. Aí você lembra aquele conceito, né? A mentalidade do manso não está preso às coisas dessa terra, mas no fim é ele que herda a terra. Ló se enveredou nesse mundo, entrou em enrascadas e no fim sabe quem o livrou? O manso Abraão. Porque quando era para defender o interesse dos outros, ele era um leão. Ele enfrentou 5 reis. Pense em Davi, um dos maiores guerreiros da história de Israel. Mas quando ele era confrontado, ameaçado por Saul e teve a oportunidade de matar o rei, ele disse: eu não farei. Eu não vou desonrar o meu Deus por causa disso. O que é isso senão mansidão? Mas o maior exemplo que nós temos na Escritura é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era manso de coração. Ele é aquele que entrou no jumentinho em Jerusalém. Veja quanta humildade. Ele é aquele que viu os homens o acusando de coisas horríveis, mas ele seguia o seu caminho. No entanto, esse mesmo Cristo, quando envolvia o nome, a glória, o reino de Deus, ele expulsou os cambistas da casa do Senhor. Talvez isso choque o seu conceito de mansidão, mas ele foi manso nesse momento. Ele foi aquele que confrontou os fariseus quando eles blasfemaram e disse: raça de víboras. Ele confrontou o seu amigo Pedro, ele não tinha medo de ser desagradável. Ele disse: Pedro, tu está dando tua boca ao diabo. Isso é ser manso. Ele foi manso quando ele encarou um julgamento injusto como ovelha muda. Mas ele não estava sendo passivo, omisso ou covarde.
Ele estava sendo muito corajoso, ele estava dando a sua vida ativamente para a glória de Deus e para a salvação de cada um de nós. Ele é nosso exemplo de mansidão. Nós não lutamos por nós mesmos, nós morremos. Nós fomos sepultados com Cristo no batismo, mas nós renascemos nele e lutamos. Não por nós, mas pelos nossos irmãos e pelo reino de Deus. Há um personagem na história da igreja que para mim sempre é muito simbólico. E eu lembrei dele nesses dias exatamente por uma frase que ele diz. George Miller, aquele servo de Deus tão conhecido pelas suas obras e suas orações, aquele evangelista, aquele pregador que chegou a alimentar num dia só 10.000 órfãos na Inglaterra. Era um homem que vivia para isso. E a gente se pergunta, como é que esse homem tem força, tem vigor para lutar pelo reino e lutar pelas essas pessoas que precisam desse jeito? Você não se pergunta isso? Como é que ele pode? Como é que ele consegue? Veja essa frase que ele disse. E eu creio que a resposta está aqui. Houve um dia em que eu morri. Morri totalmente. Morri para George Miller e suas opiniões, preferências, gostos e vontades. Morri para o mundo e para a sua aprovação e censura. Morri para a condenação ou aprovação da parte dos meus próprios irmãos e irmãs. E desde então, eu tenho me esforçado tão somente para ser aprovado diante de Deus. Morrer para si mesmo. Viver para a glória de Deus. Isso é ser manso. Quem dirá que esses homens foram omissos? Nós não chegamos aos pés deles no que diz respeito à atividade. Mas eles faziam para Deus e para a sua glória. Diante do Calvário, os nossos grilhões, as nossas correntes caíram ao chão. Nós sentimos finalmente a brisa tocando no nosso rosto, a liberdade nos afagava. Mas logo o nosso libertador interviu e disse: você está livre, você está leve, mas você vai usar isso para cumprir a sua nova missão. Os pés que antes corriam apressados para o mal, agora devem se mover com entusiasmo ainda maior para a bondade. Os olhos que antes só contemplavam a cobiça, agora devem buscar avidamente a oportunidade de aliviar a sede de alma perdidas. O Rei nos libertou, mas nos chamou para o seu serviço. O reino nos chama a morrer para nós mesmos e viver para eles. Crianças, eu falei no começo que a gente não é mais uma onça, a gente é um cordeiro. Mas quando Deus nos chama para trabalhar na sua igreja, aí a gente vira o leão da tribo de Judá. No que diz respeito ao reino de Deus, a gente tem que ser leão, bravos, corajosos, dispostos. E aqui eu preciso encerrar, meus irmãos, nesse momento com uma avaliação. Porque nem sempre nós, quando somos omissos, somos mansos. E nem sempre quando estamos agindo com coragem, nós estamos honrando esse preceito. Deixa eu dar 2 exemplos. Essa semana, nós discutimos até sobre isso, conversava com o presbítero Aloysio, com o Tiago, sobre a questão das máscaras nos Estados Unidos. Aqui a gente assimilou. A maioria das pessoas andam de máscaras. Lá praticamente é uma divisão. As pessoas não querem se submeter a isso. Tem questões de legislação também, mas no geral há uma cultura que repele isso, que diz, não, isso fere a minha liberdade. Houve um texto, nessa semana, no The Gospel Coalition, que falou sobre isso. E o autor deu alguns motivos porque o cristão deve usar máscara, mesmo que incomode. E incomoda. As nossas orelhas sofrem, né? Ele deu 4 motivos. Primeiro, amor ao próximo. Se de alguma forma eu posso evitar, eu posso abençoar o meu próximo com a máscara. Segundo, questão de submissão às autoridades. Terceiro, a questão de
Cuidado com os mais fracos. Talvez os mais fracos na fé se escandalizem com a sua postura de uma simples máscara você não quer botar. Mas quarto motivo foi que me chamou a atenção. Tem a ver com a pregação do Evangelho. Os cristãos que podem e não usam a máscara podem soar totalmente indiferentes a esse mundo. Como é que a gente vai anunciar o Cristo que se entrega se a gente não cede 1 milímetro da nossa tão preciosa liberdade? E outra coisa, a máscara, ela pode permitir que as pessoas cheguem um pouco mais perto de mim sem receio. Como é que eu vou testemunhar da graça de Deus se eu estou andando sem máscara e as pessoas estão longe? Eu quero que você perceba que isso é um teste. Se a minha liberdade eu uso para motivos que são só meus, só os meus direitos, só a minha legítima defesa, e não tem a ver com o reino, com a glória de Cristo, com o benefício do outro, eu não estou sendo manso. Agora deixa eu falar sobre o outro lado. Não é somente porque você se anula que você está sendo um bom amigo, um bom marido, uma boa esposa, um bom cristão, porque você engole sapos, porque vai renunciar a algumas coisas. O ponto é, o teste é, e quando você precisa renunciar coisas para Deus e para o seu reino, você renuncia também, então você está sendo omisso. Você não está sendo manso. Para ser manso não basta deixar de fazer algumas coisas. O manso tem que ser ativo. Eu não faço coisas para mim, mas no que diz respeito a Deus, não. O reino de Deus, a glória de Deus, o povo de Deus, não. Nós precisamos, então, ter humildade de espírito. Nós precisamos chorar pelos nossos pecados cada vez mais. E assim o nosso coração vai estar pronto para suportar ofensas por causa de Cristo, para ser paciente com os pecadores por causa de Cristo, para abrir mão de defesas até legítimas para o mundo, mas para o cristão que está crucificado, nós abriremos por causa de Cristo. Mas não só isso, nós seremos ativos, corajosos, vibrantes, ousados e destemidos na pregação do Evangelho e no serviço do reino, porque isso também é mansidão. No fim, herdaremos a terra, mas até lá, o homem e a mulher manso é uma bênção nessa terra. Ele abençoa esse mundo, porque ele vive os valores do seu rei, do seu reino. Ele morreu para si mesmo, ele vive para Cristo, e ele sabe que no final, são esses que sentarão no grande banquete. Não são os fortes, ricos e poderosos, são os mansos que estarão no banquete do grande rei. Nós terminaremos essa bem-aventurança hoje, exatamente depois de 4 meses, provando do grande banquete. É um símbolo do banquete que virá. É a promessa para o seu coração que um dia você reinará com Cristo, que você pode sair daqui pronto para ser manso, porque está separado para você a vitória do Cordeiro.